Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Como que eu poderia resistir a uma docu-série em 3 episódios que se passa em muitas imagens de arquivo, predominantemente do finalzinho dos anos 80, minha década favorita, na cidade de Nova York? Então vai ter um monte de imagens de Nova York, um monte de imagens de arquivo de talk shows daquela época, que eu também amo, contando um caso de suposta abdução alienígena em que uma mulher foi literalmente sugada por um raio de luz, deve ter inclusive atravessado a parede e subiu assim, e foi vista por 23 pessoas, na maioria dessas pessoas nunca deram um nome e tal, e os testemunhos eram super vagos, numa das regiões assim mais densamente povoadas do planeta, em que você sai 3 da manhã e você encontra um monte de gente no McDonald's, um monte de gente na rua, só 23 pessoas viram aquilo. Enfim, como que eu poderia não assistir a esta docu-série que a Netflix colocou no seu catálogo em outubro de 2024? Ah, só que antes de dar detalhes e mais 2 motivos pelos quais eu me diverti bastante vendo Abdução em Manhattan, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. O meu tom jocoso não é porque eu necessariamente não acredite em vida em outro planeta, tá, pessoal? Com um universo tão grande como é, deve ter. Eu não quero saber, eu não quero estar aqui quando isso ou se isso for descoberto, né? Porque eu tenho medo do que pode acontecer. Depois que eu morrer, pode vir tanto que quiser, não vou estar aqui mesmo. Agora, esse caso é complicado de a gente aceitar como verdadeiro. Por isso o meu tom jocoso. Mas outras duas, até porque eu já ouvi falar desse caso um monte de vezes. Virou livro, e enfim. Outras 2 coisas que eu gostei foi: 2 dos episódios têm canções que eles chegaram a comprar direitos a Netflix, ou sei lá quem, de canção do Depeche Mode e do Tears for Fears. Logo pra mim, que sou totalmente oitentista, e ver uma mulher xingando a outra lá assim, you're a bitch, você é uma cadela, essa é a esposa, e a outra, that was hurtful, isso doeu. Eu falei, Jerry, Jerry! Parecia aqueles programas lá do Jerry Springer, que eu tanto gostava quando eu visitava os Estados Unidos com mais frequência, no final dos anos 90 e tal. Enfim, gente. Então, é assim, ó. Tem uma mulher que alega, linda napolitana, ela alega que ela foi abduzida lá, dessa forma que eu falei. Parece que foi sugada pelas luzes do disco voador lá e botaram um probe, botaram um negócio no nariz dela. Todas essas coisas depois foi tudo desprovado, né? Não dá para se provar isso. E aí ela achou um tiozão lá que era especialista em falar de OVNI, falar desses contatos imediatos em terceiro, quarto, quinto, sei lá que grau que era. Só que, na verdade, o que vai ser estabelecido e que poderia ter sido bem mais explorado pelo documentário é assim: a esposa do tiozão começa a questionar o trabalho do marido dela, né? Será que ela estava com ciúmes? Provavelmente com ciúmes da tal da linda napolitana. Então aí a mulher do tiozão, que é o especialista em OVNI, ela vai passar boa parte da vida dela buscando evidências de que o trabalho do marido dela era falso, era fake, no sentido de que ele foi enganado pela linda, seduzido, não sei o quê. Só que tem um momento do documentário que ela fala: será que meu marido não sabia? Não. Então, na verdade, eu me diverti, vamos dizer assim, de ver essas 2 mulheres se brigando lá e falando um monte de coisa. E aí você vai até falar: nossa, mas o filho dela também viu, né, Roberto? Não sei o quê. Tudo pode ter sido sugestão, né? Porque tem um momento em que o filho dela fala: quando eu tinha 6 anos, a minha mãe, eu tive esse negócio, minha mãe falou que não era um sonho, falou que era de verdade. Isso, você está com uma criança que é tão sugestionável nessa idade e começa a falar, implantar memórias, gente, não é tão difícil de fazer não, tá? Na Islândia, nos anos 70, pesquisa lá, memórias fabricadas Islândia, anos 70. Você vai ver um caso que é basilar sobre isso aí. Só que não tem nada a ver com um disco voador, é negócio de crime lá, tá? E enquanto eu estava vendo o documentário, na verdade eu já sabia dessa história, mas tem um episódio do South Park, será que não é o primeiro, não? Que os aliens, eles abduzem o Cartman
e fazem lá o probe dele, só que não é no nariz, é em outro lugar. Mas sendo South Park, vocês devem imaginar onde que é o lugar, né? Então, assim, eu via como... para ver as coisas da época, o povo dando risada, a Oprah, todo mundo tentando ganhar o seu quinhão de grana ali, em um caso que você nunca vai conseguir provar. Então, eu repito, eu não estou dizendo que eu não acredite em vida, que eu estou tirando sarro de quem acredita em vida alienígena, tá? Como eu falei, deve até ter. Por que não, né? Eu que não quero saber, porque vai que é a vida que quer me fazer mal. Deixa pra lá. Eu achei engraçado, assim, essa briga de mulheres e essa exploração e todas essas histórias, né? Não, porque eu vi uma luz, mas eu vi pela janela, mas eu não quis abrir a janela. Ué, então se você não quis abrir a cortina da janela, que eu tava com medo do que eu poderia ver. Então você não é testemunha, fia. Mesma coisa que eu falo assim, ah tá, eu vi o assassinato, só que eu tava com a mão no olho, né? Então isso não conta como uma testemunha. E o documentário vai mostrar aí que dessas 23 supostas testemunhas, a maioria estava sugestionada pelo que a mulher tinha dito já, e outras nem foram identificadas. E tem gente que é maluca, e tem gente que quer aparecer mesmo. Então é assim, gente, se você quer uma resposta. Ai, não, agora. Porque o que parece na construção do documentário é que vai ter, nossa, olha, quem não conhece a história e tal, olha, nossa, vai dar uma. Eu não conheci essa história, meu Deus, testemunhas, não sei o que. Não, não tem. Eles constroem como se fosse depois dar uma prova cabal. Agora sim temos a notícia de que existem vidas e o governo estava escondendo coisas. Que é isso que eles apostam nesse tipo de documentário, né? Nesse tipo de pensamento. O governo sabe mais o que quer dizer, não sei o que, não sei o que. Só que não, no final das contas, não dá para você provar que aquela história foi verdade. Muito provavelmente a Linda Napolitano surtou, inventou e tal, né? E aí foi todo esse quiprocó. Mas eu achei divertido. Daria para contar essa história em 40 minutos, certo? Eu já vi documentário sobre isso no YouTube. Feito assim, bem mais rápido, né? Só que esse aí, a Batalha das Esposas é que me divertiu sobremaneira, tá? E agora eu vi que em novembro vão estrear mais algumas coisas de OVNIs na Netflix. Será que eles estão secando tanto o gênero true crime que agora eles vão para esse tipo de documentário? Quem sabe? Se for divertido, por que não? Tudo é diversão. Tchau!